Oi, gente, tudo bem? Muito bem. Então, nessa videoaula de hoje, dando continuidade à matéria de polinômios, nós veremos a divisão de polinômios, que é a parte mais importante, que é a parte que o vestibular em geral cobra. Tá? Então, a gente viu na semana passada a matéria de polinômios, né? Definimos lá o que é um polinômio, falamos dos termos do termo dominante, polinômio nulo, raiz de um polinômio, valor numérico, e depois fizemos as operações, né? Soma, multiplicação, subtração, falamos também do grau de um polinômio, enfim. Toda aquela parte que é bem elementar assim, que vocês já tinham noção, tá? Essa parte, pessoal, dificilmente vai cair assim no vestibular em alguma coisa assim em prova. Agora, o que vai cair é a divisão de polinômios. E, de fato, ela é a parte mais importante, porque é através dela que nós vamos conseguir resolver as equações de terceiro e quarto grau e assim por diante. Tá? Então, é ela que vai permitir a gente resolver as equações algébricas. Beleza? Bom, eu vou começar a aula de hoje, pessoal, com uma revisão, digamos assim, de como a gente divide dois números inteiros. Porque a gente vai ver que a divisão de polinômios ela se comporta, perdão, muito igual à divisão entre dois números inteiros, tá? Quando a gente divide dois números inteiros, pessoal, que a gente bota lá naquela chavinha, né? Sei lá, 14 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 4, 12, aí 14 menos 12, 2. Então, esse processo de colocar na chavinha, entre aspas, é chamado de divisão euclidiana. E, pessoal, quando a gente aprende a dividir dois números, uma coisa que, infelizmente, passa despercebido é a lógica que está por trás dessa divisão. Uma coisa que eu sempre bati muito na tecla com vocês é que matemática não é fazer conta. E o mais importante do que você dividir dois números, achar lá quanto dá a divisão, o mais importante é você entender o processo que está por trás disso. Isso sim que é importante. Tudo bem? Beleza? Então, vamos começar a aula de hoje relembrando um pouquinho essa divisão euclidiana. Bom, divisão euclidiana nos inteiros. Sejam A e B inteiros com B diferente de zero. Sabemos que existem Q e R inteiros também, unicamente determinados, tais que o Azinho ele pode ser escrito como Q vezes B mais R, onde o R é menor do que o B. Bom, pessoal, quando a gente divide um número A por um número B, a gente faz esse processo aqui, que é chamado método da chave, e ao dividir dois números A por B, lembrando que este número aqui é chamado de dividendo, este número aqui é chamado de divisor. Quando você divide um número pelo outro, você sempre obtém um quociente e um resto, ok? Beleza? Então, esses quatro entes envolvidos na divisão são o dividendo, o divisor, por isso que eu estou exigindo que o divisor não seja zero, né? Porque a gente não consegue dividir por zero. Quando você divide um número pelo outro, você tem um quociente, que é o resultado, digamos assim, da conta, um quociente Q e um resto R. Tudo bem? Beleza? Agora, pessoal, uma coisa que passa muito despercebida é que esse dividendo, que é o Azinho, ele é igual ao produto do divisor vezes o quociente mais o resto, que é o que eu escrevi aqui. Então, o dividendo, ele é o divisor multiplicado pelo quociente, ou quociente multiplicado pelo divisor, tanto faz, mais o resto. Beleza? Então, se A dividido por B dá um quociente Q e deixa resto R, é porque este A é igual a Q vezes B mais R. Eu não vou entrar muito no mérito, tá, pessoal? O porquê existem esses números inteiros Q e R e porque eles são únicos, tá? Porque não é questão aqui da matéria, tá bom? Beleza? E a gente vai ver na divisão de polinômios que acontece uma coisa muito semelhante mesmo. Beleza?
Tranquilo com essa parte? Bom, vamos ver um exemplo aqui no próximo slide. Por exemplo, ó, dividindo 14 por 3, perdão, 14 por 4, temos que o quociente é 3 e o resto é 2. Né? Então, dividindo aqui 14 por 4, que foi o exemplo que eu usei no começo da aula, né? Eu tenho quociente 3, 3 vezes 4, 12. Vem para cá, menos 12, 14 menos 12, 2. Então, a divisão de 14 por 4 dá um quociente 3 e um resto 2, certo? Então, o Q seria 3, o R seria 2, o nosso Bzinho, que é o divisor, seria 4, e o nosso dividendo, que é 14, seria o Azinho, tá bom? Então, pessoal, se 14 dividido por 4 dá 3 e resto 2, é porque o 14 é igual a 3 vezes 4 mais 2, certo? E essa ideia, pessoal, que infelizmente passa um pouco despercebido. Então, o 14 é 3 vezes 4, ou seja, o quociente vezes o divisor, mais o resto. 3 vezes 4, 12, mais 2 dá 14. E uma coisa importante, pessoal, é que esse resto, que é o 2, ele tem que ser menor do que o divisor. Ok? Porque se fosse maior, eu continuo a conta, né? Beleza? Quando eu divido um número por 4, quais são os possíveis restos? Ou dá resto 0, ou dá resto 1, ou dá resto 2, ou dá resto 3. Eu tenho 4 restos possíveis. De 0 até 3. Professor, pode dar resto 4? Não, porque se aqui fosse 4, você continua a conta e coloca o número 1. Tá? Beleza? Quando você divide por 8, quais são os restos? De 0 até 7. Quando você divide o número por 52, quais são os restos? De 0 a 51. Em geral, quando você divide um número por b, os restos vão de 0 até b menos 1. Certo? Todos aqui números inteiros, né? Evidentemente. Tudo bem, pessoal? Então, assim, eu sei que vocês sabem que 14 dividido por 4 é 3 e resto 2, mas o que muitas vezes passa despercebido é você poder escrever isso aqui, né? Isso aqui é o que caracteriza, inclusive, a divisão euclidiana. Então, 14 é 3 vezes 4 mais 2. E eu estou dividindo por 4, e este resto aqui tem que ser menor do que o divisor. Beleza? Tranquilo? Bom, então é importante vocês fixarem aqui, pessoal, essa ideia aqui, desse esqueminha que eu fiz, porque ele vai ser importante aí durante a aula de hoje, tá? Agora, professor, o tema da aula é divisão de polinômios, né? E por que você fez esses dois slides aqui relembrando essas coisas? Porque a gente vai ver que a divisão de polinômios, ela se comporta de modo muito parecido com a divisão euclidiana entre dois inteiros, tá bom? E é o que nós vamos ver aqui no próximo slide. Então, vamos definir o que é divisão de polinômios, tá? Vamos lá. Dados dois polinômios p de x e d de x, sendo d de x diferente do polinômio nulo. Então, veja, eu comecei a outra definição com a e b inteiros com b não nulo. Aqui eu estou começando a definição com dois polinômios e eu estou exigindo que um dos polinômios não seja zero. É que o polinômio zero aqui para a gente, entre aspas, é o polinômio nulo. Dividir p de x por d de x é determinar dois outros polinômios q de x, quociente, e r de x, resto, de modo que se verifiquem as duas condições. Então, pessoal, quando eu divido um polinômio p de x por um polinômio d de x, eu preciso encontrar dois polinômios q de x e r de x, tais que o q de x e o r de x satisfazem essa igualdade, essa propriedade. P de x é igual a q de x vezes d de x mais r de x. Tá? Beleza? Que é, pessoal, o que nós temos aqui.
aqui eu tenho o método da chave, certo? Então, eu estou dividindo um polinômio p de x por um polinômio d de x. Então, este cara continua sendo o nosso, digamos assim, dividendo, e este cara aqui agora é o nosso divisor, o d de x. Quando eu divido um polinômio p de x por um polinômio d de x, eu encontro dois polinômios. Um polinômio q de x, que é chamado quociente, e um polinômio r de x, chamado resto. Tá? E da mesma forma, pessoal, que aconteceu com os números inteiros, né? Quando eu divido o polinômio p de x por d de x, eu encontro, então, dois polinômios, o quociente e o resto. E esses polinômios, que são o quociente e o resto, precisam satisfazer a seguinte igualdade. P de x, que é o dividendo, é igual ao quociente, que é de x, vezes o divisor, que é d de x, mais o resto. Então, pessoal, veja que é muito parecido, é igual, não é isso? Dividendo é igual quociente multiplicado pelo divisor mais o resto. Ok? Beleza? É isso. Quando você divide um polinômio pelo outro, você vai encontrar um quociente e o resto. Igual quando você divide um número inteiro por outro. Você encontra um quociente e encontra o resto. Para polinômios é a mesma ideia, é a mesma coisa. Professor, quando a gente divide dois números inteiros, a gente sabe que o resto, né, que eu encontro precisa ser menor do que o b. Professor, aqui então o polinômio r de x, que é o resto, tem que ser menor do que o divisor, mas fica estranho, né? Porque eu sei dizer quando um número é menor do que o outro, mas eu sei dizer quando um polinômio é menor do que o outro? Não, né? Não faz sentido a gente dizer que um polinômio é menor ou maior do que o outro, tá? Não faz nenhum sentido, beleza? O que faz sentido é a gente dizer que o grau de um polinômio, que é um número natural, é menor do que o outro, tá? Então, aqui, esse resto R e esse divisor, eu não posso dizer que um é menor que o outro, mas eu posso dizer que quando um polinômio vai ter grau menor do que o outro. Então, pessoal, além de satisfazer esta equação 1 aqui, essa primeira parte, o grau do resto deve ser menor do que o grau do divisor. Então tá aqui, ó. GR quer dizer grau, né? Então o grau do resto deve ser menor que o grau do divisor. Tudo bem? Ou o resto ser o polinômio nulo. Se o resto for o polinômio nulo, então a divisão é exata. Então o polinômio é divisível pelo outro. É que nem número. Se o resto da divisão de A por B for zero, então o A é divisível por B. E aqui é a mesma coisa. Tá bom? Então, essa ideia aqui que o resto tem que ser menor do que o divisor, em polinômio é o grau. Então, o grau do resto, o grau do resto, que é o polinômio, que é um polinômio, deve ser menor que o grau do divisor. Então, por exemplo, se o divisor tiver grau 3, o resto tem que ter no máximo grau 2. Tá? Então ele tem que ter no máximo grau 2. Ele pode ter grau 2? Pode, mas ele pode ter grau 1 ou pode ter grau 0. Tá? Ele tem que ter grau menor do que 3. Grau menor do que 3 ele pode ser 2, 1 ou 0. Tá bom? Mas ele é no máximo de grau 2. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, veja que é muito parecido, galera. Muito parecido. Este cara, dividendo, é igual ao quociente multiplicado pelo divisor, mais o resto, que é a primeira parte, e esse resto tem que ter grau menor do que o divisor. Tá bom? Ou ele ser o polinômio nulo, que é o caso em que a divisão vai ser chamada de exata, que é o que vai nos importar um pouco mais para frente para resolver as equações algébricas.
Tudo bem? Beleza. Bom, muito parecido, professor, só que we have a problem, né? Antes de eu falar do problema, então, aqui, pessoal, esse teorema, essa definição e esse teorema, eles são muito parecidos, tá? Que é o teorema de existência e unicidade. Então, dados os polinômios p de x, taranã, 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 e d de x, taranã, taranã, existem os polinômios q de x e r de x unicamente determinados, tais que p de x é igual a q de x vezes d de x mais r de x, e que o grau de r de x é menor que o grau de d de x, ou o resto é igual a zero, em caso em que a divisão é chamada exata. Professor, mas isso aqui não é a mesma coisa que você explicou agora? Sim. Só que aqui eu estou dizendo que quando você divide um polinômio pelo outro, os dois polinômios que você encontra, tanto o quociente como o resto, eles são únicos. Tá? Eles existem, eles são únicos. Beleza? Então, não tem como você dividir um polinômio pelo outro e dar dois quocientes e dois restos diferentes. Não. Só vai dar um quociente e só vai dar um resto. E ele sempre vai existir. Tá bom? É igual eu falei agora há pouco lá que quando eu divido dois números inteiros, só existe um número inteiro Q e R, que é quociente e resto, tal que Azinho é igual a B vezes Q mais R. É a mesma coisa, tá? Então, quando você divide dois polinômios, esses restos e esses quocientes são únicos, tá bom? E agora nós vamos para o we have a problem. Tudo bem, professor? A gente tem que encontrar o quociente e o resto. O problema é como fazer isso, tá? Porque até agora eu não disse para vocês como que a gente divide polinômios, né? Eu só disse a ideia de como que vai ser essa construção. Que nós precisamos achar o quociente e o resto. Tá bom, professor, mas como que a gente vai achar o quociente e o resto? Porque achar o quociente e o resto em número inteiro, eu sei fazer. Por exemplo, quando eu divido 23 por 7, eu sei que dá resto 3, que dá quociente 3 e resto 2. É facinho. Ó, quociente 3 e resto 2. Encontrei. Agora, como que eu vou fazer isso com polinômios? Como que eu vou encontrar um quociente, que é um polinômio, e o resto, que é um polinômio? Tá bom? E aí que entra a parte mais delicada, digamos assim, tá? É difícil achar o quociente e o resto? Não, tá bom? Mas é um pouco chato, é um pouco trabalhoso. Beleza? Basicamente, pessoal, nós temos dois métodos para achar o quociente e o resto da divisão de um polinômio pelo outro. O primeiro método que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje é o método da chave, tá? Que é esse método aqui convencional que nós estamos usando. Depois eu vou ensinar para vocês um outro método que é chamado algoritmo de Briot-Ruffini. Tudo bem? Esse algoritmo de Briot-Ruffini, ele é mais fácil, ele é mais prático, e é ele que nós vamos utilizar para resolver as equações de terceiro e quarto grau. Professor, mas por que você então já não pula para ele e explica o outro e não explica o método da chave, já que o outro é mais fácil? É porque o algoritmo de Briot-Ruffini ele tem um problema. Embora ele seja mais fácil, né, de se operar com ele, ele só serve para dividir alguns tipos de polinômios, tá? Ele não serve para dividir todos o polinômio pelo outro em qualquer caso, tá? Só consigo usar o algoritmo de Briot-Ruffini se o divisor tiver grau 1, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu não consigo dividir um polinômio de grau 7 por um polinômio de grau 5 utilizando o Briot-Ruffini, por exemplo, tá? Beleza? Tranquilo? Então, o método da chave, embora ele seja um pouco mais chato, um pouco mais complicado, ele tem essa vantagem que ele serve para qualquer divisão. Tudo bem? Então, eu vou começar com o método da chave nessa aula. E na semana que vem a gente vê aí o algoritmo Briot-Ruffini. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com um exemplo. Obter o quociente e o resto da divisão do polinômio p de x, tananã, 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 e d de x, tananã, tananã, tananã.
Vamos lá, então. Então, respira aí, toma uma água, porque agora a gente vai dividir e o processo vai ser um pouquinho longo. Muito bem, pessoal. Primeira coisa, nós temos que dividir o polinômio P pelo polinômio D, certo? Então, a primeira coisa, vamos colocar ele utilizando o método da chave. Então, você vai colocar o polinômio P e dividido pelo polinômio D, tá bom? E atenção para um detalhe que eu vou comentar agora. Tanto o polinômio P como o polinômio D, eles precisam estar em ordem decrescente das potências, ok? Então, por exemplo, eles precisam estar em ordem. Então, aqui está grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Grau 2, grau 1 e grau 0. Está correto. Se por algum acaso o P de x viesse fora de ordem, por exemplo, viesse, por exemplo, 13x ao cubo, mais 11x, menos 1, mais 3x à quinta, menos 6x à quarta, etc. O polinômio é o mesmo, ok? Só que ele está fora de ordem. Na hora que você fosse colocar aqui, você é obrigado a colocar esse polinômio em ordem. Tudo bem? Então, a primeira coisa, pessoal, vai ser fazer isso, tá? Então, vamos colocar aqui o polinômio P dividido pelo polinômio D. Pronto, apareceu aqui, certo? P de x dividido por D de x. Tá bom? E agora, pessoal, presta muito atenção, tá bom? No começo vocês talvez vão bugar um pouco, mas depois vocês pegam um jeito, tá? Nós sempre começamos pelos termos dominantes. Então, o termo dominante aqui é o termo de maior grau, né? Que no caso aqui é o 3x à quinta, e aqui é o 1x ao quadrado, certo? Beleza? Pessoal, qual que é a ideia quando a gente divide um número por outro, né? Então, por exemplo, quando eu divido, sei lá, 14 por 7, aqui eu vou colocar a divisão exata, tá? Só para facilitar. O número que a gente coloca aqui é o número que vezes 7 dá o 14, certo? Ou o mais próximo possível, certo? Quando a divisão não é exata. Então, a gente sempre pensa no número que vezes 7 dá 14, que no caso aqui é 2. Beleza? Então, aqui nós vamos fazer um processo muito parecido, tá bom? Muito parecido mesmo. Que é a gente pensar num número que eu tenho que colocar aqui embaixo, de tal maneira que vezes o x ao quadrado dê o 3x à quinta. Então vocês vão pensar no 3x à quinta e no x ao quadrado. Ok? Bom, que número que eu ponho aqui que multiplicado por x ao quadrado vai dar o 3x à quinta? Primeira coisa, pessoal, pensa no número. Se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, eu preciso ter um 3 aqui. Concorda? Porque 3 vezes 1 vai dar 3. Tudo bem? Agora vamos pensar no grau. Aqui eu tenho x à quinta. Epa, ficou meio coberto aqui, né? Tá. Bom, então todo mundo aqui concorda que é 3, né? Então aqui eu tenho x à quinta e aqui eu tenho x ao quadrado. Qual é a expressão que eu multiplico por x ao quadrado para dar x à quinta? A expressão que eu multiplico o x ao quadrado para dar x à quinta é o x ao cubo. Estão de acordo? Por quê? X ao cubo multiplicado por x ao quadrado dá x à quinta. Tudo bem? Então, no fundo, se a gente dividir 3x à quinta por 1x ao quadrado, que são os dois termos dominantes, isso dá, de fato, 3x ao cubo. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o 3x ao quadrado. Não, o 3x ao cubo, perdão. E nós vamos fazer o seguinte, né? Depois que a gente divide um número, por exemplo, 14 por 7, que a gente coloca 2, a gente multiplica esse número por 7
ele passa para cá subtraindo. Aqui vai ser o mesmo processo. 3x ao cubo vezes 1x ao quadrado dá 3x à quinta. Vem para cá, menos 3x à quinta. Tá vendo? Ó? Então, eu multipliquei este cara por esse. Então, o problema do x à quinta eu já resolvi. Tá? Então, pessoal, a gente vai dividir dois polinômios sempre tentando cancelar esses termos aqui de maior grau. Tá bom? Só que tem um detalhe. Quando você coloca aqui o 3x ao cubo e multiplica, você é obrigado a multiplicar por todos os termos que estão aqui no polinômio. Tudo bem? Então, a primeira parte foi 3x ao cubo vezes x ao quadrado. Dá 3x à quinta. Vem para cá, menos 3x à quinta. Agora, o próximo produto vai ser o 3x ao cubo multiplicado por menos 2x. Quanto que dá, pessoal? 3x ao cubo multiplicado por menos 2x. Dá menos 6x à quarta. Menos 6x à quarta. Quando o número ele passa para lá, né, por exemplo, sei lá, 20, vem para cá, menos 20, certo? O número sempre passa com o sinal de menos, com o sinal trocado. Como aqui eu tenho menos 6x à quarta, quando ele vai passar para cá, ele passa com o sinal de menos. Então fica o menos do número, que é menos 6x à quarta, com o menos da operação. Então, menos com menos vai dar mais. Então, o número vem para cá, mais 6x à quarta. Tudo bem? E a mesma coisa agora você faz com o 3. 3x ao cubo multiplicado por 3 dá 9x ao cubo. 9x ao cubo vem para cá, menos 9x ao cubo. Tudo bem? Beleza, pessoal? E é isso. Então, primeira coisa, você pensa sempre no termo de maior grau primeiro. A gente pensou aqui que foi o 3x ao cubo. Depois que você fez isso, você repete o processo para os demais termos do polinômio. Tá bom? Então, essa conta aqui tá feita bonitinha para vocês aqui, tá? E você vai encontrar esse tipo. Certo? Aí, pessoal, tem um grande detalhe, tá? E agora a gente vai fazer a conta, né? Certo? Depois que a gente multiplicou tudo, a gente agora vai subtrair aqui e fazer as contas. 3x à quinta com menos 3x à quinta dá zero. É óbvio, era o que eu queria. Ok? O objetivo é sempre diminuir o grau do polinômio. Então, era grau 5, vamos tirar ele. Tá bom? Menos 6x à quarta mais 6x à quarta, professor também cancelou. Sim, coincidência, tá bom? O importante era cancelar o x à quinta. Se cancelar também o x à quarta, a gente mata... a gente dá um tiro com... Ai, fugiu a frase. Como que é? Pegar um coelho com duas cartolas só, sei lá, alguma coisa assim. A gente arremata isso de uma vez só, mas não tem problema. Tudo bem? Beleza? O importante era cancelar o x à quinta. Se cancelou o x à quarta, maravilha. E, finalmente, sobrou quem aqui? 13x ao cubo menos 9x ao cubo, que dá 5x ao cubo. Não, 4, né? 4. Desculpa. Dá 4x ao cubo. Uma coisa, pessoal, interessante é a seguinte. Quando você divide, por exemplo, 147 por 2, ok, aqui dá 7, 7 vezes 2, 14, aqui dá 0. Aí o que você faz com esse 7 que você não usou? Você abaixa, né? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós não usamos o menos 9x ao quadrado, então a gente abaixa. Nós não usamos o 11x, né? A gente abaixa. E nós não usamos o menos 1, a gente abaixa. Tá bom? Então, ao fazer essa conta aqui, pessoal,
a gente vai ter este processo, tá? Então, a gente cancelou aqui o x à quinta e também acabou cancelando o x à quarta. Fez a conta, 13x ao cubo menos 9x ao cubo, 4x ao cubo. E abaixou o menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1. Ok? Bom, e agora, pessoal, você vai repetir o mesmo processo, tá? O mesmo processo. Qual é o termo de maior grau aqui? 4x ao cubo. Qual é o termo aqui de maior grau? X ao quadrado, tá? Então, eu tenho que dividir 4x ao cubo por 1x ao quadrado. Ao dividir isso, eu vou ter 4x, certo? Então, aqui eu preciso colocar o termo mais 4x, certo? Mais, né? Porque aqui é positivo, mas a gente não coloca, mas aqui tem que colocar. Então, o próximo número aqui vai ser o mais 4x. E nós vamos repetir o processo. 4x multiplicado por x ao quadrado dá 4x ao cubo. Vem para cá, menos 4x ao cubo, que vai cancelar. E você multiplica o 4x por menos 2x e o 4x por 3. Beleza? Então, o próximo. 4x multiplicado por menos 2x, eu vou ter menos 8x ao quadrado. Ok? Menos 8x ao quadrado. Vai para lá, né, com sinal de menos. Então, como ele está menos 8x ao quadrado, ele vem para cá mais 8x ao quadrado. E eu coloco embaixo da coluna do x ao quadrado. Tudo bem? 4x vezes 3 dá 12x. 12x, positivo. Vem para cá, então, menos 12x. Beleza? Depois a gente vai agora cancelar e ver o que acontece, tá? Então, repara aqui que eu posso cancelar, né, o 4x ao cubo com menos 4x ao cubo, menos 9x ao quadrado com mais 8x ao quadrado, eu vou ter menos x ao quadrado. 11x menos 12x dá menos x. E o menos 1 que nós não usamos, a gente abaixa, tá bom? Então, essa conta está bonitinha feita aqui no próximo slide, tá? Que é o que eu falei, né? Você multiplica aqui por 4x, tá? Certo? Beleza? Aí você cancela o x ao cubo, que foi o que nós fizemos, menos 9x ao quadrado mais 8x ao quadrado dá menos x ao quadrado, 11x menos 12x dá menos x, e nós abaixamos o número menos 1. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Próximo. Nós temos aqui agora menos x ao quadrado, que é o termo aqui de maior grau, dividido por x ao quadrado. Então, se eu dividir menos 1x ao quadrado, eu vou colocar esse menos 1 de propósito, tá? Por 1x ao quadrado, vai dar menos 1. Estão de acordo? Beleza? Porque o x ao quadrado aqui vai cancelar. Então, aqui vai dar menos 1. E a gente vai repetir, então, o processo, tá? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui, colocar aqui o menos 1. Menos 1 multiplicado por x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Vai para cá, então, mais x ao quadrado, porque ele muda de sinal. Menos 1 multiplicado por menos 2x dá 2x positivo. Ele vem para cá com o sinal trocado, portanto, ele vem menos 2x. E menos 1 vezes 3 dá menos 3. Vem para cá, mais 3. Certo? Tranquilo? Então, essa conta aqui está feita bonitinha, tá? Aqui o menos 1, né? E a gente chegou nessa parte. E agora, o que nós podemos fazer? Este cancela com este, né? Menos x ao quadrado com mais x ao quadrado cancela. Menos x menos 2x, menos 3x. Menos 1 mais 3, 2. Ok? E, professor, acabou. Por que, professor, acabou? Não dá mais para dividir. Por quê? Lembra que quando eu divido um polinômio P de x por um polinômio D de x, eu obtenho um quociente Q de x
e obtenho um resto R de x. E este resto, o grau do resto, né, o grau de R, tem que ser menor que o grau do divisor. Qual é o grau do polinômio que está aqui? O grau desse polinômio é 1. E qual é o grau desse polinômio aqui? 2. Então, sempre que o grau for menor, eu paro a conta, eu paro a divisão. Acabou. Ok? Acabou, pessoal. Não consigo mais dividir. Tudo bem? Então, professor, qual é o quociente, então, que nós temos? O quociente que nós temos é 3x ao cubo mais 4x menos 1. Esse é o quociente. E este aqui é o resto. Menos 3x mais 2. Tá bom? Portanto, dividindo este polinômio por esse polinômio, nós temos que o quociente é... Ah, pessoal, aqui é Q de x, aqui é R de x, tá? Desculpa, eu acabei digitando errado, tá? Então, o quociente é 3x ao cubo mais 4x menos 1. Este é o Q de x, aqui tá certo. E o resto é menos 3x mais 2. Tá? Então, esses dois são resposta. Este é o quociente e este é o resto. Tá bom? Beleza? Difícil, pessoal? Não, é um pouco trabalhoso, né? Só um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Tá bom? Só um pouco trabalhoso, de fato, mas eu vou fazer mais 2 exemplos. É importante vocês treinarem isso, porque isso não é complicado. Depois que você pega o jeito, fica até fácil. Tudo bem? Professor, tem como saber se eu acertei ou não? Sim. Lembra que o polinômio p de x dividido pelo polinômio d de x dá um quociente q e o resto r. E nós temos que ter que o polinômio p de x é igual ao polinômio q de x multiplicado pelo divisor mais o resto. Ok? Ou seja, pessoal, tem como você fazer uma prova real. Você pega este polinômio, multiplica por esse polinômio, né? Quociente multiplicado pelo divisor, mais o resto. Então você faz este vezes este, mais este. Se este vezes este, mais este, dá o polinômio p, então você acertou, tá? E de fato, pessoal, se você multiplicar esses dois polinômios e somar com menos 3x mais 2, vai dar o polinômio p original, que é 3x à quinta, menos 6x à quarta, mais 13x ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 11x menos 1. Tudo bem? Então, é tudo muito parecido com números inteiros. Beleza? Fazer mais um exemplo aqui, pessoal. Obter o quociente e o resto da divisão de p de x igual a 3x à quarta mais 5x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 3 por d de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Muito bem, então a primeira coisa, né, a gente colocar aqui os dois polinômios. Os dois polinômios estão em ordem, né? Tá tudo bonitinho aqui. Então, vamos começar a divisão. Vamos lá, força, foco e fé. Que é o que eu estou precisando também. Vamos pegar aqui os termos de maior grau, né? 3x à quarta, e vamos dividir, então, por 1x ao quadrado. Quando eu divido 3x à quarta por 1x ao quadrado, isso vai dar 3x ao quadrado, tá? Então, este termo aqui, vou colocar aqui, ó, 3x ao quadrado. Aí a gente faz o processo, né, pessoal? 3x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 3x à quarta. Vem para cá, menos 3x à quarta, que vai cancelar, que era o que eu queria. Depois, 3x ao quadrado vezes 2x dá 6x ao cubo. Positivo. Vem para cá, menos 6x ao cubo. 3x ao quadrado vezes 1 dá 3x ao quadrado. Vem para cá, menos 3x ao quadrado. Certo? Então, essa conta aqui está bonitinha feita aqui. Vamos revelar. Põe aqui o traço e depois a gente cancela, né? 3x à quarta menos 3x à quarta
cancela, era o que nós queríamos. 5x ao cubo menos 6x ao cubo dá menos x ao cubo. 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado dá menos x ao quadrado. O que faz com o mais x e o menos 3, que você não usou, você abaixa. Então, mais x menos 3. Certo? Que é o que está feito aí na próxima passagem. Beleza? Baixei, então, o x e o menos 3. Certo? Bom. Próxima conta, né? Então, nós temos que repetir o processo. Pega o termo aqui de maior grau, menos x ao cubo, e o termo aqui de maior grau, x ao quadrado. Então, vamos dividir menos 1x ao cubo, tá? Por 1x ao quadrado. Ao fazer essa conta, vai dar menos x, certo? Menos x. Então, aqui eu vou colocar o menos x. Pessoal, se vocês quiserem direto, né? Se vocês não quiserem fazer isso aqui e colocar o menos x direto, tudo bem, tá? Não tem problema. Bom, vamos lá então. Vamos repetir o processo. Menos x vezes x ao quadrado vai dar menos x ao cubo. Menos x ao cubo. Vem para cá, portanto, mais x ao cubo. Menos x vezes 2x dá menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. Menos x vezes 1 dá menos x. Vem para cá, mais x. Sempre trocando o sinal, né, pessoal? Beleza? Então, essa conta aqui está bonitinha aqui para vocês, tá? Aqui com menos x. O que vocês vão fazer agora, ó, x ao cubo vai cancelar, era o que eu queria. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado dá x ao quadrado. X mais x dá 2x. E menos 3, que você abaixa. Certo? E agora nós temos que repetir agora o processo, né? Agora nós temos aqui o polinômio x ao quadrado mais 2x menos 3, dividido agora por esse daqui. Pega o termo de maior grau, né? 1x ao quadrado, e aqui também é 1x ao quadrado. Bom, se eu dividir 1x ao quadrado por 1x ao quadrado, isso vai dar 1. Né? 1 por 1 dá 1. X ao quadrado com x ao quadrado vai dar 1, né? Porque vai dar x elevado a 0, que é 1. Eles vão se cancelar. Então, vamos colocar aqui o número 1. Repete o processo. 1 vezes x ao quadrado, vem para cá, menos x ao quadrado. 1 vezes 2x dá 2x. Vem para cá, menos 2x. 1 vezes 1 dá 1. Vem para cá, menos 1. Certo? Então, aqui cancela, né? X ao quadrado com menos x ao quadrado. 2x com menos 2x eu também consigo cancelar. Acabou cancelando também, né? Mas o objetivo principal era cancelar o x ao quadrado. Acabou cancelando também o próximo termo. Maravilha. E que sobrou aqui, menos 3 com menos 1, que é menos 4. E aí, pessoal, acabou a conta, né? Certo? Por que acabou a conta, professor? Porque o resto, que é menos 4, né? O menos 4, pessoal, ele é um polinômio de grau zero, né? Tem que pensar o menos 4 aqui não como número, tá? Como polinômio. Então, o polinômio r de x igual a menos 4, por que ele tem grau zero, né? Só explicando, porque aqui tem um x elevado a zero escondido, tá? Como o grau desse polinômio é zero e o grau do polinômio divisor é 2, então sempre que o grau é menor, eu paro a conta, tá bom? Então, qual é o quociente? O quociente dessa divisão é igual a 3x ao quadrado menos x mais 1, o quociente, e o resto é igual a menos 4. Né? O resto é o polinômio constante igual a menos 4. Tudo bem? Então, este é o quociente e este é o resto. Tranquilo, pessoal. Eu acho que esse foi mais fácil, né? É porque quando a gente aprende a primeira vez, parece ser um pouco complicado, mas depois que você vai fazendo as contas, não fica complicado, não. É só tomar cuidado aí com o sinal, né? Organizar aí bonitinho no caderno, tá? Fazer bem espaçado para não ficar apertado, porque
aí a divisão ela sai bonitinha. Tá bom? E, mais uma vez, né, tem como você fazer a prova real, você multiplica este polinômio por este, depois você soma com menos 4, e você vai chegar no polinômio original que você tinha, né, que é o p de x, digamos assim. Pessoal, fazer mais um exemplo aqui para fechar. Obter o quociente e o resto da divisão do polinômio 3x² menos 3 por d de x igual a x mais 1. Bom, então, professor, nós temos que colocar aqui o polinômio p de x e dividir por d de x. Só que aqui, pessoal, tem que tomar um cuidado. Lembra que eu falei que o polinômio precisa estar na ordem? Professor, aqui está na ordem o p de x. Aqui está o x² e aqui está o termo de grau 0. Sim, ele está na ordem, mas está faltando o termo de grau 1. Ok? E atenção, pessoal. Sempre que tiver faltando um termo, tá? No polinômio, quando você for fazer o método da chave, você precisa colocar aqui no meio o termo que está faltando. Que no caso aqui, o termo que está faltando é o termo de grau 1, porque o termo de grau 1 ele tem coeficiente 0, né? Então você completa. 3x² mais 0x menos 3. Tá bom? Você tem que colocar o 0x, pessoal. Para não dar confusão, tá? E no Briolfine, se você não colocar o 0, você erra. Por isso que eu já estou reforçando isso agora. Então, sempre que tiver faltando algum termo, quando você for fazer a conta da divisão, seja aqui, pessoal, no quociente ou no dividendo, ou seja, no divisor, você coloca o 0, tá bom? Então, se tiver assim, 3x² mais 4x³ mais 7x menos 1. Está faltando o termo de grau 4 e o termo de grau 2. Então, você coloca 0x² e coloca 0x². Tudo bem? E mais ainda, se tivesse faltando o termo sozinho, você tinha que colocar o 0 também. Beleza? Então você precisa completar com 0 os termos aí que estão faltando. Então, a nossa divisão vai ficar assim, tá? Colocar o termo 0x, que foi, eu até coloquei isso para vocês aqui, tá? Agora você faz o processo, né, da divisão. Então, pega o termo de maior grau. Aqui vai ser facinho, né, porque o polinômio aqui é pequenininho. Então, se nós dividimos 3x² por x, né, ou por 1x, nós vamos ter 3x, certo? Então, coloca o 3x aqui. 3x multiplicado por x dá 3x². Vem para cá, menos 3x², que era o que eu queria cancelar. Agora você multiplica também por 1, né? 3x vezes 1 dá 3x. Vem para cá, menos 3x. E aqui, pessoal, está a importância de você colocar todos os termos, né? De você completar com 0. Para você poder colocar o termo e o termo ficar certinho na coluna. Tudo bem? Então, aqui cancela, cancela. 0x menos 3x dá menos 3x. Abaixo, menos 3. Certo? Então, aqui está a conta bonitinha. Bom, e agora a gente repete o processo. Termo de maior grau, menos 3x. Aqui o termo de maior grau é x, né? Então, ambos são de grau 1. Então, eu consigo dividir ainda. Menos 3x dividido por 1x, né? Isso vai dar menos 3, certo? Menos 3. O x vai cancelar. Então, coloca aqui o menos 3. E faz o processo. Menos 3 vezes x, menos 3x. Vem para cá, mais 3x. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Vem para cá, mais 3. Beleza? Bom, menos 3x mais 3x é 0. E, professor, e menos 3 mais 3 também deu 0. E zerou o resto. Não tem problema, tá? Se o resto é 0, ou seja, se o resto é o polinômio nulo, né?
Se o resto é o polinômio nulo, quer dizer, então, que o polinômio p de x é divisível pelo polinômio d de x, tá? D de x, o d de x, né? Certo? Então, este polinômio aqui, 3x² menos 3, é divisível pelo polinômio x mais 1. O quociente é 3x menos 3 e o resto é zero. Tudo bem? Então, neste caso, o polinômio p de x igual a 3x² menos 3 é divisível pelo polinômio d de x, que é o divisor, porque o resto da divisão de p por d é igual a zero. O zero aqui é o nosso polinômio nulo, ok? Então, o polinômio p é divisível pelo polinômio d, ou o polinômio d divide o polinômio p, que é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o 14 é divisível por 7, ou o 7 divide o 14. Né? São a mesma coisa. É a mesma coisa de... A ideia é a mesma, só um modo de falar que muda. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Esses foram os 3 exemplos que eu queria passar para vocês aí na aula de hoje, de divisão de polinômios, tá? Porque o resto é muito parecido, eu acho que vocês já conseguirem mais ou menos pegar a manha, tá? Depois eu vou passar para vocês exercícios durante a aula, durante a live de quarta-feira e a live de quinta-feira, e também vou continuar a matéria desse ponto, tá? Então, eu vou falar na aula de quarta e quinta-feira do teorema do resto e do teorema de D'Alembert, tá bom? Depois que eu falar do teorema do resto e do teorema de D'Alembert, muito provavelmente na quinta-feira eu já solto a lista de exercícios para vocês de polinômios. Tudo bem? Então, assista esse vídeo, pause o vídeo várias vezes, tá? Treinem essa divisão. Tentem fazer sozinhos, tá? Depois que vocês assistirem o vídeo, para vocês pegarem a ideia. Tudo bem? Então, eu peço para vocês assistirem o vídeo, para vocês aí pegarem a manha, para na quarta e quinta-feira eu poder usar essa ideia. Tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.